todos aqui tem uma promessa, não tem? Cada um de nós, pastor, tem uma promessa que Deus fez. Só que evangelista Everaldo, o Senhor, ele tem as maneiras de fazer promessa. Ele tem a maneira de fazer a promessa individual. A promessa do Everaldo é do Everaldo. A promessa do Gustavo é do Gustavo. A promessa do pastor Hélio é do pastor Hélio. E tem as maneiras coletivas, que a promessa é para todos. Deus tem uma promessa para essa igreja. Aleluia. Deus tem uma promessa para a minha vida. Deus tem uma promessa para a vida da irmã. E Deus tem uma promessa para cada um de nós. Só que quando nós vemos que temos uma promessa, junto com a promessa vem uma ordenança. Para que a promessa se cumpra na nossa vida, temos que cumprir o que ordena antes da promessa, que é obedecer a palavra do Senhor. Sem obedecer não tem promessa que se cumpra. Porque se não obedecermos, ainda que tenhamos promessa, a promessa vai tardar na nossa vida. E o Senhor está falando assim, que Deus tem um propósito em Roma, na vida de Paulo. Deus tem um caminho traçado para Paulo. E Deus chamou Paulo lá atrás. Paulo, eu quero que você vá para Roma. Aleluia. Só que Paulo, ele ouve a mensagem do Senhor e guarda no seu coração, para que no momento oportuno ele vá para Roma, porque Paulo é obediente. Antes era desobediente, antes nós éramos desobedientes, mas hoje no caminho do Senhor temos que ser obedientes, porque o projeto que Deus tem com nós é em Roma. O projeto que Deus tem com nós tem um local determinado para a minha e para a sua vida, irmãos. Não tente correr do propósito do Senhor. Não tente correr do projeto do Senhor. Porque se o caminho foi traçado, ainda que queremos andar para a esquerda, ainda que queremos andar para a direita, o Senhor está falando, siga o meu caminho. Aleluia. Com glórias. E no versículo 6, irmãos, que eu fiz menção com os irmãos, Paulo entrou dentro de um navio que não foi ele que escolheu. Algumas pessoas viram um navio que estava indo para o destino que Paulo queria, mas não foi Paulo que escolheu aquele navio. Não foi Paulo que escolheu o piloto daquele navio. Não foi Paulo que escolheu o mestre daquele navio. Só que o navio ia exatamente para o destino em que Paulo queria. Entenda bem uma coisa. Às vezes Deus coloca pessoas no seu caminho, no meu caminho, que está indo para a mesma direção do que eu e que você. Não é caminho contrário. Entenda bem uma coisa. Caminho contrário vai fazer você desagradar a Deus. Se você está indo rumo ao céu e a pessoa rumo ao inferno, essa pessoa não é o navio que Deus preparou para a sua vida. Eu vou falar mais uma vez para que você entenda uma coisa. O caminho que Deus tem para mim e para a sua vida é rumo a Nova Jerusalém. Glória a Deus. Mas se a pessoa que entra no seu caminho está indo para os quintos dos infernos, essa pessoa não é de Deus na sua vida. Entenda bem, você só vai dar a mão para quem estiver na mesma direção. Porque quem não estiver na mesma direção, você não dá a mão. Você ora e prega a verdade. Aleluia. A palavra é dura, mas ela é necessária. Porque a Bíblia diz que Paulo entrou num navio que não foi ele que escolheu, mas o navio foi preparado por Deus. Entenda bem uma coisa: quando queremos escolher demais, escolhemos as coisas erradas. Mas quando nós entramos no navio que está na mesma direção, que foi guiado por Deus, o navio vai chegar no destino correto. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E o Senhor ministrava no meu coração que tem pessoa dentro da igreja se ajustando em caminho com alguém que não está na direção do Senhor. Com glória. Só que o caminho vai ser tortuoso, vai ser dolorido. Não dê a mão para quem não está no projeto do Senhor em te levar em direção ao céu. Com glória. Porque se der a mão para quem está no caminho contrário, o navio vai afundar e vai morrer todo mundo.
se não der a mão, mas esperar no Senhor, o navio que está aí na direção certa, preparada por Deus, aleluias, não vai precisar fazer esforço. Aleluia. Porque o preço já foi pago. Eu vou ter que pagar o preço pela vida daquela pessoa. Não, o preço já foi pago. Aleluia. Entenda uma coisa. Nós não temos capacidade de pagar o preço que Jesus pagou pela vida de alguém. O preço já foi pago. Se fosse pela sociedade, eu e você nem estaríamos mais aqui. Já estaríamos a 7 palmos debaixo da terra. Mas só que a partir do momento em que desceu o sangue carmesim na cruz do Calvário, glória a Deus, Ele nos comprou com sangue verdadeiro, aleluia, puro e imaculado. Glória a Deus, aleluia. E Ele te traz nessa noite para entender uma coisa: esteja alinhado com pessoas que estejam alinhado com o projeto de Deus. Aleluia. Porque o projeto de Deus te leva para o céu, o projeto de Deus te leva à salvação, mas o projeto de quem não está na direção te afunda. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Glórias. Aleluia. Meus irmãos, enquanto o barco, enquanto o navio que Paulo estava dentro, na direção de Deus, quem que fez a promessa para Paulo lá atrás? Jesus. Quem que prometeu que Paulo ia para Roma? Não foi Jesus? Só que agora Paulo está dentro de um barco que ele não escolheu. Meu Deus. Quem que prometeu para Paulo que Paulo vai chegar a Roma? Foi Jesus. Aleluia, Jesus. Mas agora Paulo está dentro de um barco, dentro de um navio que ele não conhece o capitão. Mas quem que fez a promessa para Paulo que Paulo ia para Roma? Aleluia. Mas agora Paulo está dentro de um navio que o vento está soprando contrário. Meu Deus. Mas quem que prometeu para Paulo que Paulo ia chegar até Roma? Aleluia. O Paulo está dentro de um navio em que o vento está soprando contrário, a viagem está difícil. Aleluia. E quantas vezes a gente se depara com uma promessa do Senhor e que não foi nós que escolhemos aquela pessoa, mas Deus colocou, só que agora está numa situação difícil. Por que o vento está soprando contrário? Por que eu estou indo na direção do Senhor e o vento está soprando contrário? Por que tanto levante dentro da minha casa? Por que tanto levante para me impedir de chegar no propósito? Santo Só que Deus. quem que fez a promessa para Paulo? Aleluia, Jesus. Quem que foi que prometeu para mim e para você? Aleluia. Só que agora nós nos encontramos dentro de um navio em que o vento está soprando da direita, sopra da esquerda, o barco já não anda mais rápido. A Bíblia diz, eu e você lemos, que o barco estava andando devagar, porque o vento soprava ao contrário. Meu Deus. É forte, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós lemos que Paulo diz que a viagem estava perigosa, não somente para o navio, Gustavo, e nem somente para a carga, mas estava perigosa até mesmo para a sua própria vida. Santo Deus. Às vezes eu e você nos deparamos dentro de uma luta em que não encontramos mais solução. A gente pensa, aleluias, Senhor, será que eu vou morrer nessa luta? Senhor, me traz aqui nessa noite como boca de Deus para falar para você, aleluias, não vai morrer, porque quem que prometeu para Paulo é o mesmo que prometeu para você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Porque o mesmo que chamou Paulo para ir para Roma é o mesmo que te chamou para um propósito no particular. Aleluia. Glória a Deus. Está difícil. Não somente para o ministério. A viagem está difícil não somente na vida profissional. A viagem está difícil não somente na vida conjugal.
A viagem está difícil não somente no grupo da igreja. A viagem está difícil não somente na direção da igreja. A viagem está difícil, mas não é somente para um. A viagem está difícil ao ponto de arriscarmos a nossa própria vida. Mas o Senhor está falando para mim e para você. Ainda que tenhamos que arriscar a nossa vida, decanta labrar. Aleluia. Ainda que tenhamos que arriscar nossa vida, o Senhor diz para mim e para você nessa noite: eu tenho uma salvação pós-vida, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, estou todo arrepiado porque eu estou sentindo a presença. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor te traz para esse culto e não te traz à toa, debaixo de chuva, debaixo de cansaço físico, cansaço espiritual. Chegou aqui arrastando o corpo, mas o Senhor tem uma palavra para mim e para a sua vida. Ainda que seja uma viagem difícil, para você, para a sua casa, para a sua família e para o ministério, a tua jornada não acaba aqui. Glória a Deus. Aleluia. Quem que prometeu para Paulo? Glória a Deus. Aleluia. Quem que falou que Paulo ia chegar a Roma? Oh, glórias. Aleluia, Jesus. Oh, aleluias. Glória a Deus. Quem falou que Paulo vai? Aleluia, A gente Jesus. fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas quando a gente se depara com o barco balançando, mas quando a gente se depara com o barco quase indo a pique, mas quando a gente se depara com o marido dentro de casa se levantando contra, mas quando a gente se depara quando a esposa se levanta contra, mas quando a gente se depara quando o filho se levanta contra, falando: cadê o seu Deus? Onde está o teu Deus que você tanto prega? Cadê aquele Deus que você tanto louva? Cadê aquele Deus que você tanto adora? Por que Ele não tira de você esse problema? Por que Ele não tira de você essa dificuldade? Por que Ele não muda a sua história? Por que as portas não se abrem? Por que tanta humilhação? Santo Deus. O vento está soprando o contrário, mas quem que prometeu para Paulo? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem que falou que Paulo ia chegar até Roma? Louvado seja Deus. Aleluia. Entenda bem uma coisa, irmãos. Ninguém entra num barco, num navio, num porto, para morrer no meio do mar. Ninguém entra dentro de um carro de manhã cedo para morrer no caminho do serviço. Verdade, Jesus. Ninguém sobe numa moto para morrer na esquina. Ninguém acorda para ir no banheiro para cair e bater a cabeça na privada. Ninguém entra dentro de um avião com a esperança que ele vai cair e explodir com todo mundo dentro. Santo Deus. Ninguém entra no evangelho para desviar. Ninguém vira pastor para largar o projeto. Ninguém vira evangelista para parar de evangelizar. Ninguém vira presbítero para parar de exercer o presbitério. Ninguém vira missionário para parar de exercer o ministério do missionário. Aleluia. Ninguém vira diácono para parar de servir. Ninguém vira obreiro para largar o arado. Aleluia. Ninguém vira levita para parar de louvar. Ninguém entra dentro do ônibus para sofrer um acidente na esquina. Ninguém casa para separar. Ninguém se converte para se desconverter. Santo Deus. Só que a mensagem do Senhor para mim e para a sua vida é: o mesmo que prometeu que Paulo ia chegar a Roma, é o mesmo que te prometeu. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que a sua história não esteja do jeito que você quer, assim diz o Senhor para você nessa noite. Ainda que você não veja a solução, o Senhor está falando para mim e para a sua vida: eu ainda tenho resposta. Aguenta. Glória a Deus. Aleluia. Só mais um pouquinho, porque quem prometeu para Paulo é o mesmo que prometeu para você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
O sofrimento não é eterno. Aleluia, Jesus. Nessa terra o sofrimento não é eterno. As lutas não são eternas. Aleluia, Jesus. Paulo falou que o que nós vivemos nessa terra de luta não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Aleluia. Aleluia. Glórias. Aleluia, Jesus. Versículo 15 diz: andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Lançamos ao mar a armação do navio. Irmãos, ninguém abre uma empresa para falir. Ninguém entra no serviço para ser mandado embora. É Deus. Ninguém entra no serviço para ficar passando por situação que não agrada aos olhos do Senhor. Só que chegou um momento em que o vento era tão forte que eles precisaram tirar as cargas do navio. Meu Deus. Tem momento em que é necessário tirarmos as cargas do navio. A partir do momento em que não é mais mala, a partir do momento em que não é mais bem, se tornou carga, aleluias. Chegou o momento em que é necessário tirar a carga. Santo Deus. Porque Aleluia, a carga Jesus. ela só serve para uma coisa: para te trazer mais dor, para te trazer mais dificuldade, para te fazer não entender mais o princípio da promessa. A carga ela serve para querer parar nós no meio do caminho. Só que o Senhor fala assim para mim e para você: abre os ouvidos espirituais, porque vai chegar um momento em que para o navio continuar é necessário tirar a carga. Aleluia. Santo Deus. Mas que carga é essa, sendo que quando eles entraram no barco, entraram com mala, com coisas que era necessário para eles seguir viagem, e agora se tornou carga? Santo Deus, meu Deus. Forte, Você está Jesus. alinhado no projeto do Senhor, tudo aquilo que não é de Deus se torna carga na nossa vida. Tudo aquilo que não é do Senhor se torna carga para o nosso ministério. Tudo aquilo que não é de Deus se torna carga para a nossa vida espiritual. Só que chega um momento que precisamos estar atentos, ouvidos e olhos atentos, porque é necessário entendermos que as cargas serão tiradas do nosso caminho. Aleluia. Porque o Senhor Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu fardo é suave. Aleluia, Jesus. Jesus não tem carga pesada para o nosso barco. Aleluia. Glória a Deus. O vento soprou, o vento chacoalhou, mas ainda o barco estava no caminho da direção. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O vento guiando contrário, tentando fazer com que o barco viesse naufragar, mas estava na direção divina. Aleluia. Glória a Deus. Você se encontra numa luta tão grande, terrível, que você pensa até que o seu barco vai naufragar. Só que entenda bem uma coisa: se está na direção do céu, continua a marchar. Aleluia, Jesus. Continua a marchar. Experimenta. Porque se você desistir, você já sabe o que vai acontecer. Agora experimenta continuar só para você ver o que vai acontecer. Aleluia. Experimenta continuar mais um pouquinho para você ver qual que é o mistério que Deus tem. Experimenta fazer mais um pouquinho para ver. Se você desistir, você já sabe qual que é o caminho. Mas experimenta continuar mais um pouquinho. Aleluia, Jesus. Porque o barco não fica para sempre no meio da tempestade. Aleluia, Jesus. O barco não fica para sempre. Porque quem que chamou Paulo para ir para Roma? Aleluia, Jesus. Quem que foi que prometeu que Paulo chegaria a Roma? Glória a Deus. Aleluia.
é o mesmo que está aqui hoje, nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glórias. Aleluia. Oh, aleluias. Glória a Deus. Versículo 20 no final fala assim, ó: fugiu toda a esperança de nos salvarmos. Às vezes a tempestade ela é tão forte que a esperança de se salvar ela vai embora. Às vezes parece que a gente ora, a oração não passa do teto. Às vezes a gente louva, parece que o nosso louvor, por mais alto que a gente grite, é como gritos vazios. Parece que a nossa oração é como se soasse num lugar vazio em que só está a gente e só nós escuta a nossa oração. A gente perde a esperança. Mas eu tenho uma palavra profética para mim e para você. Aleluia, Jesus. Enquanto ainda tem vida, irmãos. Enquanto você ainda respira. Enquanto você ainda tem fôlego de vida. Aleluia. Ainda tem esperança para a minha e para a sua vida. Ainda tem esperança para a minha e para a sua família. Aleluia. Ainda tem esperança para o seu filho. Ainda tem esperança para a esposa. Ainda tem esperança para o Aleluia, que Jesus. precisa entender que o barco não afunda se tirarmos as cargas desnecessárias. Precisamos entender que o vento soprando ele é necessário para trazer crescimento espiritual. Aleluia, Jesus. Jesus. De Deus, tanto quanto aqueles que estão na luta. Aleluia. Faz um repertório da sua vida espiritual com Deus. Procura aí qual foi a sua melhor fase com Jesus. É, Jesus. Faz um levantamento espiritual aí. Qual foi o auge da sua carreira espiritual com Deus? Qual foi o momento em que você orava e Deus respondia? Aleluia, Jesus. Você entrava numa campanha, antes de terminar, já tinha testemunho para contar. Foi no momento mais difícil da sua vida. Foi no momento mais difícil da minha vida. Tem momento em que a gente chega que a gente não quer oportunidade, a gente fala por dentro: se eu não quero oportunidade, se vir oportunidade eu vou negar. Hoje eu vou lá no culto, mas eu não quero louvar. Nossa, hoje o pastor me chamou para pregar. Não, eu não queria pregar. Mas quem que falou para Paulo que Paulo ia chegar a Roma? Aleluia, Jesus. É o mesmo que te chamou. Ainda que o seu barco esteja com vento contrário. Aleluia. Ele é o dono do vento. Ele tem a palavra ainda que acalma o vento. Aleluia, Ele ainda Jesus. tem a palavra que acalma a tempestade. Oh, glória. Glória a Deus. Ele ainda tem o poder de fazer você voltar lá atrás, no seu auge da sua carreira. Hoje você se encontra numa situação que você fala assim: queria tanto voltar do jeito que eu era antes. O Senhor está falando: ainda há tempo. Aleluia. Aleluia. Ainda há tempo, porque o avivamento interior é Deus quem faz com arrependimento sincero. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia, Jesus. O Senhor falou no meu coração, no versículo 30, porque os marinheiros quiseram fugir do navio, pastor. Quem que dirigia o navio eram os marinheiros. Quem dirigia o navio eram os marinheiros, mas no versículo 30 fala assim que por causa da luta, por causa do vento forte, os marinheiros colocaram no seu coração descer um bote do navio. Preste atenção, irmãos. E os marinheiros, os líderes daquele barco, queriam pular fora
navio. Santo Deus. E Deus falou no meu coração, pastor, que tem pessoa que no momento em que está tão difícil as coisas, que ela prefere sair do navio. Só que Paulo viu a intenção que eles tinham quando eles jogaram o bote no mar. O bote, os irmãos já viram o navio, é alto, grande. O bote é pequenininho, é para poucas pessoas. Quando o bote caiu no mar, Paulo viu. E Paulo levantou com a boca de Deus para falar para eles: se vocês saírem do navio, vocês vão morrer. Meu Deus. É forte, Jesus. Deus me traz nessa noite para falar para a igreja: não pula do navio, porque Deus está vendo a intenção do coração, viu? É para estar dentro do navio, não é para estar fora do navio. Deus mostrou para Paulo a intenção do coração daqueles marinheiros de sair do barco, de sair do navio. E Deus fala para a igreja: não sai do navio, porque se sair do navio, vai morrer. Meu Deus. Permaneça no navio que está no rumo certo, porque se entrar no bote que não foi Deus que colocou, vai morrer no caminho. Aleluias. Santo Deus. Porque quem prepara bote é o Satanás. Quem prepara atalho é o Satanás. Quem prepara cortar caminho é o Satanás. Porque a Bíblia diz que o único caminho é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias. Glória a Deus. Estou sentindo uma graça de Deus aqui. Aleluia, Jesus. Porque Deus sonda a minha intenção e a intenção do coração dos irmãos. E Deus fala para mim e para você: não pula do navio. Aleluia. Porque mesmo que o vento está soprando forte, parece que o navio vai naufragar, Deus tem uma válvula de escape. Aleluia. Aleluia. Glórias. A Bíblia diz que o navio chegou num momento em que tinha bancos de areias no mar, mas os marinheiros não viram. O banco de areia fica abaixo do mar, a gente não consegue ver. Os marinheiros acabaram batendo o navio naquele banco de areia. Só que quem que prometeu que Paulo ia para Roma? Aleluia. Os irmãos bem sabem que quando o navio bate em qualquer lugar, fura. Quando fura o navio, os irmãos bem sabem que começa a entrar água no navio. E o navio, quando começa a entrar água, uma coisa é certeza: esse navio vai afundar. Meu Deus. Mas quem que prometeu para Paulo? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Talvez você viu o seu navio enchendo de água. Parece até que vai afundar. Parece até que vai morrer. Só que o marinheiro da minha e da sua vida está na direção desse navio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E os marinheiros falam para dois grupos de pessoas, pastor. Aquele que sabe nadar, pula, nada e se salva. Essas são as pessoas que estão no projeto de Deus, preparado para o que der e vier. Aleluia. Preparado para o que der certo ou para o que der errado. Aleluia. Nem todo mundo que entra no barco sabe nadar, correto? Eu sei nadar. A Emily não sabe nadar direito, ela sabe mais ou menos. Mas a gente pegou um barco duvidoso uma vez em Ubatuba. Falei: e se esse barco cair aqui? Rapidinho o colete dela já estava no esquema. Porque, irmãos, tem um grupo de pessoas que sabe nadar.
Se o navio parar no meio do mar, vai chegar em terra seca nadando, mas vai chegar. Eita, Mas Jesus. tem um grupo de pessoas que não sabe nadar, pastor. Que é aquele grupo que não está preparado para a hora que está errado. Meu Deus. Só está preparado para o momento em que dá certo. Que a igreja está cheia, está todo mundo cantando, o grupo tem mais de 10 pessoas louvando. Eu estou lá, glória a Deus, aleluia, está dando certo. Tem 20 pessoas na oração, eu estou junto, aleluia. Vamos lá, está todo mundo, ó glória. Mas tem um grupo de pessoas que está no propósito, ainda que deu tudo errado, ele ainda sabe nadar. Aleluia, Jesus. Só que até para os que não sabem nadar, Deus tem um escape. Aleluia. Porque o marinheiro falou assim, ó: vocês que sabem nadar, saem primeiro. Sai nadando para chegar em terra seca. Agora vocês que não sabem nadar, faz o seguinte, se vira com o que dá. Pega um pedaço de pau, pega uma garrafa, pega uma madeira, pega alguma coisa e sai apoiado. Meu Deus. Forte, hein? Pega o que dá, irmãos. Jesus. É os 5 minutinhos de oração, não sabe nadar? Pega o que dá. É os 5 minutinhos de oração que você consegue fazer de coração. Pega o que dá. Se apoia em quem está na mesma direção. Não consegue nadar porque acha que vai cansar, que vai morrer, vai dar cãibra. Se apega no que dá. Se apega naquele jejum, nem que seja de meia hora, mas é de coração, mas vai. Sabe por quê? Porque quem que prometeu que Paulo ia chegar a Roma? Aleluias. Aleluia, Jesus. Oh glórias. Quem que prometeu que Paulo ia chegar a Roma? Oh glórias. O navio furou. O vento soprou. Agora talvez passe na cabeça de muitos: nós vamos morrer. Só que quem sabe nadar sai nadando. Quem não sabe nadar pega o que dá. Aleluia. Mas vai. Sabe por quê? Aleluias. Assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Aleluia. Glória a Deus. Oh glória. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Oh glória. Deus maravilhoso. Sabe por quê? Ainda que o vento sopra, ainda que o barco comece a entrar água, foi Deus que prometeu para Paulo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem uma palavra para minha e para a sua vida profética. Aleluia. Capítulo 28, versículo 1, somente a parte A. Havendo escapado. Deus tem uma válvula de escape, irmão. Aleluia, Jesus. Deus tem uma válvula de escape. Deus tem uma válvula de escape. Deus tem uma válvula de escape, irmão. Glória a Deus tem uma Deus. válvula de escape, irmão. Deus tem uma Aleluia. válvula de escape para a sua vida. Aleluia. Se apega no que dá. Sai nadando. Só não fica parado vendo o barco afundar. Sabe por quê? Quem te prometeu para Paulo foi o mesmo que prometeu para você. Aleluia. Foi o mesmo que te fez chegar até aqui hoje. Glória a Deus. Só que agora Paulo chega em Malta. E aí eu vou finalizar a mensagem. Paulo não chegou em Roma ainda. Porque o navio foi a direção que Deus deu para Paulo. Agora Paulo chega em uma ilha chamada Malta. Malta é necessário na vida de Paulo. Meu Deus. Para que chegue no destino, é necessário fazer um caminho. Talvez você entrou agora no teor da mensagem. Ou você se encontra no meio do mar, com os ventos soprando, ou você está na ilha de Malta. Só que na ilha de Malta, Paulo suportou a tempestade, o naufrágio,
Quando ele chega em Malta, tem uma fogueira acesa, que as pessoas prepararam para Paulo e para aqueles que estavam com ele. E essas pessoas que estavam com ele chegam e se aproveitam da fogueira acesa. Estava chovendo e eles acenderam uma fogueira. Irmãos, quem que acende fogueira na chuva? No dia que a gente foi lá no monte queimar os pedidos de oração lá, estava ventando. Nossa, foi um sacrifício para a gente conseguir queimar todos os pedidos um por um. Foi uma luta, fazendo cabana e tudo. Imagina acender uma fogueira debaixo de chuva, irmãos. Só que Deus está levantando uma geração que ainda que a frieza espiritual se tome aí, ó, na direção Aleluia. de muitos. Ainda que o frio chegue na vida de muitos, ainda que a chuva venha na vida de muitos, Deus ainda tem alguém acendendo fogueira no meio da chuva. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Deus ainda tem alguém colocando graveto na fogueira, porque ainda que não vejamos, mas tem alguém ainda colocando lenha na fogueira no altar de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só que Deus quer que eu e você sejamos como Paulo, que veja a fogueira acesa e vai buscar mais lenha para colocar na fogueira. Aleluia. Não sejamos como os demais, que se aproveitam da fogueira acesa e fica ao redor. Meu Deus. A fogueira sem lenha, ela se apaga. Tem pessoa que chega dentro da igreja, dá glória só se o irmão der glória, dá aleluia só se o irmão der aleluia. Aproveita da fogueira acesa. Aleluia, Jesus. Louva somente se o irmão louvar. Aproveita da fogueira acesa. Meu Deus. Ora somente se o pastor orar. Aproveitando da fogueira acesa. Mas Deus quer uma geração de Paulo, que vê a fogueira acesa e coloca graveto. Aleluia, Jesus. Deus tem uma geração que quer o avivamento, que não vem através da vida do pregador, mas que vem através da vida individual. Aleluia, Quantos Jesus. tem graveto para colocar na fogueira? Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sabe por quê, irmãos? O fogo revela a víbora. Levante a mão para o céu. Levante a mão para o céu. Porque o fogo revela a víbora. Aumente a temperatura na sua vida. Porque quando a temperatura estiver alta na sua vida, quando o avivamento estiver alto na sua vida, a víbora vai ter que se manifestar. E quando a víbora se manifesta, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os olhos não serão tapados. A víbora vai se manifestar e vai cair por terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É porque Deus tem uma geração que não se aproveita da fogueira acesa. Deus tem uma geração que está colocando graveto na fogueira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uma pergunta. Paulo pegou o graveto com o quê? Com a mão. Manter a fogueira acesa é fazer a obra. Aleluia. Paulo estava fazendo a obra com a mão. Aonde que a víbora pegou? Meu Deus. Aonde que a víbora grudou? Porque a víbora não mordeu e soltou. Falei para Deus assim: Deus, como que eu vou falar isso para a igreja? Que tem momento em que a víbora atinge exatamente aonde a gente vai fazer a obra. Meu Deus. A víbora atinge exatamente aonde vamos fazer a obra. Só que ela não atinge e sai. A Bíblia diz que ela ficou pendurada na mão de Paulo. Meu Deus. Na sua vida é assim. O diabo se manifesta contra a nossa vida de uma maneira tão potente que parece que ele está grudado e não sai. Parece que ele está grudado e não sai.
Só que Deus tem uma palavra profética para a igreja. Aleluia. Paulo percebeu que a víbora estava saindo do fogo, fugindo do fogo. O que Paulo fez? Se ela está fugindo do fogo é porque ela não gosta de fogo. O diabo não gosta de fogo na minha e na sua vida. Aleluia. O diabo não gosta de fogo na minha e na sua casa. Ele se levanta contra mim e contra a sua vida. Talvez se levanta fazendo até nós se calarmos aonde não é para se calar. O instrumento para fazer a obra é a boca, é para louvar. E aí o diabo se manifesta fazendo você se calar. O movimento é fazer, pregar o evangelho. O diabo se manifesta de um jeito para tentar fazer parar de pregar. O diabo atinge aonde é para fazer a obra. Só que Paulo mostra para nós uma estratégia. Se a víbora fugiu do fogo que está aqui, é exatamente para o fogo que eu vou levar ela. Eita Jesus, aleluia. Se você correr para a chuva, quanto mais longe do fogo, mais frio você fica. Quanto mais perto do fogo, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Quanto Jesus. mais perto de Jesus, glória. Quanto mais perto do jejum, quanto mais oração, é mais fogo na minha. Glória a Deus, aleluia. Quanto mais próximo, aleluia, da fogueira. A víbora pode até grudar, mas ela não vai prevalecer. Aleluia. Se tem fogo aí, irmãos, glorifica Glória a Deus nessa Deus, noite. aleluia, Jesus. Glorifica Deus nessa noite. Aleluia. Sabe por quê, Gustavo? Porque quando a gente se coloca na condição de servo, a fogueira está acesa, o graveto está sendo lançado, você está fazendo a vontade de Deus. O diabo Aleluia. pode até se levantar, irmão. Pode até grudar, ficar pendurado onde a gente mais gosta de fazer a obra. Só que quando chega perto do fogo, Aleluia. aleluia, Glória a Deus, aleluia. foi necessário passar no mar, o vento forte, foi necessário chegar em Malta. Na hora que chega em Malta, que Paulo começa a conseguir fazer a obra. Oh, glória! Aleluia. Aleluia! É o momento em que o fogo do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia! Aleluia. É o momento em que o Espírito Santo, ele mostra para mim e para você, vale a pena suportar o processo. Aleluia, Jesus. Paulo não morre. Eu vou finalizar a mensagem aqui. Aleluia, Jesus. Paulo não morre com veneno. As pessoas falaram assim, olha lá, Paulo está vencendo demais. Às vezes chega uma situação na nossa vida que é assim, irmãos. Nossa, está vencendo demais. Olha quanta luta que ela passa, ela continua vencendo. Meu Deus. Eles falavam assim, ó, ele vai inchar. Se não inchar, vai cair. Uns falaram, vai inchar, outros falaram, vai cair. Meu Deus. Vai inchar, vai cair. Jesus amado. Vai inchar, vai cair, tá vencendo demais. Olha quanta luta, desde o começo do ano nessa luta. 10 anos nessa luta. Não, vai inchar ou vai cair? Como que ela está conseguindo suportar tudo isso dentro de casa? Vai inchar ou vai cair? Pode ter certeza. Santo Deus. Porque a Bíblia diz que esperando eles por muito tempo. Paulo não inchou. Glória a Deus. Não inchou e nem caiu, Everaldo. Glória a Deus. Porque Paulo estava perto do fogo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem irmãos que estão perto do fogo. Por isso que não inchou e nem caiu. Glória a Deus. Por isso que Aleluia. não inchou e nem caiu. Sabe por quê? Porque está perto do fogo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias. Glória a Deus. Aí eu pergunto mais uma vez: quem falou que Paulo ia para Roma?
Aleluia, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que o principal daquela ilha preparou tudo o que era necessário para Paulo e para a equipe de Paulo ir para Roma. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Às vezes a gente quer tudo de Deus, Eita, mas Deus preparou o Jesus. necessário. É, Jesus. Às vezes a nossa luta é grande e a gente acha que a gente não vai aguentar. Só que Deus preparou o necessário. Aleluia. Talvez se você pedir para trocar de luta com o pastor que parece que tem uma vida sem luta, você não aguenta. Talvez se tentar trocar comigo, que ninguém vê o que eu passo por aí, não aguenta. Parece que a gente entra sorrindo, sai sorrindo da igreja. Parece que a nossa vida é mil maravilhas. Tem irmãos que se conversa com o irmão só conta a vitória. Você fala assim, nossa, o irmão só tem bênção para contar, o cara não tem uma luta para falar. É porque ele vive perto do fogo. Glória a Deus. Sabe por quê? Ainda que ele conte a sua luta, mas está perto do fogo. Porque Paulo balançou a mão. Ele chacoalhou a mão, ele não ficou com a mão parada. Chacoalhar a mão, irmãos, entenda uma coisa, é ação. Tenha uma ação que a víbora vai cair. Aleluia. A víbora vai cair na sua casa, vai cair na sua família, a víbora vai cair no seu serviço, a víbora vai cair no ministério, a víbora vai sair. Aleluia, Jesus. Glória a Sabe Deus. por quê? Porque víbora não permanece onde tem fogo. Paulo tem tudo preparado pelo líder daquela ilha. E aqui eu finalizo. Paulo entra no barco e desce em Roma. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O projeto pode até parecer que não tem solução. O barco pode até parecer que vai destruir nós no caminho. O vento pode até parecer que acabou com a nossa vida. Suporta o vento. Entenda o propósito que você vai chegar ao destino. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, se coloca. Aleluia, Jesus. Venha todo mundo aqui na frente. Aleluia, Jesus. Venha todo mundo aqui na frente que a gente vai fazer uma oração de mão dadas.